Olá, meus amores, bem-vindos ao canal. Hoje eu tô aqui mais uma vez, né, como sempre, para ajudar mulheres a empreender e terem aí a sua independência financeira. Sabemos que hoje em dia as coisas não estão fáceis, estão difíceis. Trabalhar registrado é uma opção, porém nem todo mundo consegue um trabalho. Muitas mulheres têm filhos pequenos, não conseguem estar dividindo todas essas tarefas. Então, eu tô aqui especialmente para essas mulheres que querem arrumar uma renda iniciando por dentro da sua própria casa, conforto do seu lar, onde conseguem estar organizando tudo isso e ainda assim cuidando dos seus pequenos, sem ter que deixar aí na mão de outras pessoas. Vem comigo que eu vou contar para vocês como eu iniciei essa jornada e se eu conseguir, você também pode conseguir. Como muitas de vocês sabem, eu tinha um instituto de beleza, né? Manicure, onde trabalhavam várias pessoas comigo, onde já trabalhava nesse ramo há bastante tempo, até vir a pandemia. Na pandemia, eu tive que fechar o meu salão, assim como a maioria dos comércios de Alcântara e de outros lugares, né, do mundo inteiro tiveram que fechar devido à contaminação. Então, eu fiquei completamente sem renda. Eu fiquei, na verdade, desestabilizada, com uma filha pequena, né? E com mais outros 3 maiores. Mas a minha filha, na época, era uma bebezinha. E eu não tinha o que fazer, não tinha como trabalhar fora, não tinha emprego, não tinha nada que eu pudesse estar fazendo nesse período para trazer uma renda para mim. E daí, na época, devido à pandemia, eu fui vender lanche, né? Eu fui empreender de uma outra forma. E eu fui vender lanche, fui vender hambúrguer, fui vender cachorro-quente, fui fazer diversas coisas, né? Eu gosto de empreender. E vocês perguntam, Gleice, mas sempre tudo que você fez deu certo? Não, muitas coisas que eu fiz deu errado. Graças a Deus, a parte do lanche deu muito certo. Porém, a Laurinha era muito pequenininha e nessa época ela vivia nas minhas pernas. Então, eu abri a parte do lanche dentro da minha casa, na minha cozinha. E ela ficava nas minhas pernas, ela não deixava eu trabalhar. Eu fazia tudo sozinha, não tinha como gerar emprego, porque eu não tinha uma renda nem para mim direito. E eu tinha que trabalhar com ela bem bebezinha nas minhas pernas. E assim como eu falei um pouquinho antes, nem tudo que eu fiz na minha vida deu certo. Inclusive, a SKL Moda Kids não foi um sonho pós-pandemia. A SKL Moda Kids já tinha existido uma vez, eu já tinha feito algumas tentativas. Comprei roupas numa loja aqui mesmo de São Paulo para poder estar revendendo. Na época as peças eram bem baratinhas, para poder estar revendendo dentro do salão na época, porque eu tinha o salão. Então eu via que eu tinha a possibilidade de juntar as duas coisas. Pois bem, não deu certo. Essa foi a primeira vez que não deu certo. Concluindo a parte do hambúrguer, também não deu certo por conta da Laurinha. Eu não tinha mais como trabalhar com ela nas pernas, porque eu estava vendo a hora de um acidente acontecer, derramar um óleo em cima dela, algo quente, e eu não queria pôr em risco a saúde da minha filha. E aí eu parti para novas ideias. Nesse meio tempo que eu fechei o salão, abri a hamburgueria, fechei a hamburgueria, um milagre aconteceu. Eu consegui pegar o tal do benefício, né? Que estava sendo distribuído para todo mundo na pandemia. Eu tinha 2 escolhas: pegar o benefício e torrar ele todinho, ou colocar a minha mente empreendedora para funcionar e fazer o meu benefício de 1.200 se tornar 2.400 a 3.000 reais em um mês. E o que eu escolhi? Dobrar o valor, dobrar o dinheiro. Porque se eu pegasse esse dinheiro e torrasse ele todo e gastasse ele todo, simplesmente eu ia ter que esperar mais um mês para isso aí acontecer, pegar o outro benefício do outro mês e assim por diante. Uma hora esse benefício iria acabar. Então, como eu não tinha renda, eu fiz desses 1.200 se transformar numa renda vitalícia. Mas eu tinha um agravante no meio do caminho, porque esse benefício eu não conseguiria investir ele todo, porque não tinha como. Eu tinha as coisas para fazer em casa, tinha comida para colocar dentro de casa, tinha criança para cuidar, tinha minhas contas para poder pagar. E eu não tinha como investir esse benefício todo. Então eu fiz o quê? Recorri à minha mãe, na qual ela me emprestou um cartão. E eu pude gastar no cartão dela, na época, se eu não me engano, R$ 1.500. Eu gastei 800 e pouco no cartão dela e o restante do benefício. Deu um total de R$ 1.500 em compras. O que eu fiz?
corri novamente para um site que eu tinha encontrado com um fabricante maravilhoso, tá? Lá de Goiânia, se eu não me engano, vai ser o próximo fabricante que eu vou indicar aqui para vocês, porque foi de ajuda muito grande para mim, porque as peças deles são de muita qualidade. Então eu consegui vender bastante através dessas peças de qualidade que esse fabricante tinha. E aí, como uma boa empreendedora desesperada, que naquele momento estava dando tudo errado na vida, mais uma coisa deu errado. Eu não vendi nada. Tudo que eu investi, eu não consegui vender nada no começo. Eu focava em todos os lugares. Eu foquei no desapego. Eu foquei Eu foquei no desapego, eu foquei no Facebook, eu foquei no LX, eu foquei em tudo. Mas eu não consegui vender nada. Por quê? Porque nós estávamos no meio de uma pandemia. E quem vai comprar roupa de bebê no meio de uma pandemia? Bom, eu achei que iriam, né? Porque os bebês não podem ficar pelados. Eu sei que eu não desisti. Eu continuei insistindo. E eu tive que criar estratégias de venda, né? Para que eu pudesse estar conseguindo um resultado para aquilo que eu estava fazendo. Até porque aquela ali era a minha única possibilidade. Eu não tinha outra coisa para poder fazer. Então, assim, o que eu tô tentando explicar para vocês é que, independente do quanto pareça difícil, do quanto pareça que vai dar errado, o segredo para o sucesso é a sua persistência. Não adianta você tentar hoje, deu errado, tentei amanhã, deu errado, depois deu errado, eu vou desistir. Não, não faz isso não. Vai persistindo, que uma hora vai acontecer. Até porque quando você começa a vender alguma coisa, quando eu começo a vender alguma coisa, os nossos clientes ainda não nos conhecem. E com tanto de golpe que tem por aí, eles pensam que nós somos provavelmente mais um golpista. No começo eu estava fazendo muitas coisas que não eram tão necessárias, tá? Que estavam atrapalhando a minha venda. Em vez de me ajudar, estava atrapalhando. Além dos agravantes que eu já falei anteriormente que eu tinha. Uma dessas coisas era pedir o Pix adiantado. Claro, eu acabei de começar agora. Se eu vou sair para poder estar fazendo uma entrega presencial ou se eu vou sair da minha casa para estar fazendo uma entrega. Então, claro, se eu ia enviar mercadoria para o correio, na qual não tem condições de eu estar pegando o meu valor, né, pessoalmente, teria que ser por Pix. Mas como eu resolvi esse problema? Fazendo a captura de clientes próximos a mim. Em vez de eu estar buscando clientes longe, que eu precisaria estar pedindo esse Pix adiantado, e já que era um começo e os clientes ainda não tinham uma certa confiança em mim, a minha solução no momento era captar clientes de perto de mim, para que eu conseguisse encontrar com eles pessoalmente e pegar o valor no ato da entrega, sem nenhuma objeção. Claro que com cautela, porque tem muito cliente também que me deixou esperando na porta do Pátio Alcântara, com mercadoria na mão e sem dar uma satisfação. Outra coisa que eu estava fazendo de muito errado era focar em empresas parceiras para estar fazendo a entrega, como Moto Uber, Correio, entre outros. Porque primeiro eu comecei buscando clientes de longe, sem intenção nenhuma. Na verdade, eu estava fazendo errado porque eu não sabia muito o que fazer. Nem sempre nós sabemos, né? Então, nós vamos testando para ver o que dá certo e o que dá errado, e mantendo o que tá certo e descartar aquilo que tá errado. Por isso que eu tô aqui para ajudar vocês, porque eu já tenho uma experiência. Então, eu posso estar conseguindo facilitar isso para vocês no momento. Então, eu fiz o quê? Descartei também essa parceria com as empresas e preferi estar fazendo as entregas dos meus clientes pessoalmente, que assim eu resolveria também o tema anterior, que seria a parte do Pix adiantado. Pronto, resolvi 2 problemas. O que eu estava fazendo de errado era tentar ter menos trabalho possível, né? Como assim? Eu fazia campanhas, eu fazia publicação, eu atraía pessoas para o meu WhatsApp, e quando essas pessoas entravam em contato comigo no WhatsApp, eu jogava eles para um site, né? Que ficava mais fácil a visualização, forma de catálogo, fazia a compra por lá.
Esse é um grande erro no começo. Por quê? Porque o seu cliente ainda não te conhece. Então, ele precisa criar com você um relacionamento. Ele precisa realmente criar com você calor humano, relacionamento. Então, ele precisa, sim, de entrega presencial, de fala presencial. O cliente quer conversar, quer tirar dúvida, tamanhos, cores, medidas, quer criar um relacionamento. O cliente gosta disso. Criei uma estratégia, tá? Fui pro Facebook, fiz publicação, levei as pessoas para o WhatsApp, mantive contato pessoal, respondi todas as dúvidas, criei um grupo, coloquei essas pessoas dentro do grupo e mantive contato com os meus clientes. Fazia o quê? Marcava com todo mundo, tirava os pedidos de todo mundo e todo sábado eu ia entregar na casa das pessoas. Isso mesmo, eu entrava no meu carro e ia entregar na casa das pessoas. Ou seja, eu tinha por aí em média 40, 50 pedidos, porque eu não cobrava o frete, né? E eu tava indo pessoalmente entregar para o meu cliente, todos de uma vez, para eu não ter uma despesa também. E automaticamente o cliente pagava na hora. E isso me ajudou muito no começo. Isso foi uma jogada de mestre que eu fiz. Foi uma ideia que veio na minha cabeça, uma luz de Deus. No mínimo, porque eu não teria essa ideia sozinha. E aí as minhas vendas começaram a deslanchar. Até eu ter a oportunidade de abrir uma loja. Comecei com um box bem pequenininho, bem baratinho. Depois que a pandemia passou, claro. E aí eu fui automatizando as coisas e estamos aí no mercado até hoje. Claro que depois as coisas foram mudando e eu fui aplicando outras estratégias de crescimento. Porque as coisas vão crescendo e aí precisa mudar. Mas foi assim que eu fiz no começo. Ou seja, então, pessoal, não desiste. Vão tendo ideias, vão pensando. Use o tempo de vocês livre para estudar, pesquisem no YouTube. Tem muita gente disposta a ajudar. E outra, na minha vez, eu não tive nada tão mastigado de ninguém, tá? Eu tive que pensar muito e hoje eu tô aqui para poder ajudar vocês a pensar junto comigo, tá bom? Então aproveita essa oportunidade, se inscreve aí no canal e acompanha os meus vídeos que vai ser de grande crescimento para vocês. Beijo!